Deus está nos ensinando sobre cristianismo e hoje eu quero falar mais um pouco sobre isso. Cada texto que eu tenho lido essa manhã, 4:30 da manhã, Deus me levou para um outro texto que eu já comecei a fazer um rascunho e em breve eu vou estar falando. Estou com a minha mente e meu coração voltado para esta questão, para este assunto de cristianismo. Alguém numa infelicidade falou assim: Deus quer você como você está, venha como está. Essa é uma parte da verdade. A outra parte é: deixa o Senhor te transformar. Você não pode mais continuar sendo o mesmo. Fala isso para quem sabe. Você não pode continuar sendo o mesmo. Então as pessoas ficam só com a primeira parte, que é verdade, não é? A primeira parte: venha como estás, que aleluia, Deus me aceitou, por que você não quer me aceitar? Não é que a gente não quer aceitar, que a gente não pode continuar fazendo aquilo que você não quer que seja feito. E se você não quer, você atrapalhou um processo, se é que a gente pode atrapalhar. Vamos recapitular um pouquinho. Bom dia, Evódia, bom dia a todos que estão aí do outro lado. Em nome de Jesus, bom dia, Sueli, minha querida irmã Sueli, bom dia a todos que estão conectados, que Deus abençoe ricamente todos vocês. Nós estamos vendo que discípulos só podem ser chamados de cristãos quando conseguem passar pelas tribulações como pessoas mais do que vencedoras. Como é que o mundo vai querer ter a vida que nós temos se nós arrastamos o pé e só vivemos reclamando e murmurando e damos uma como é que eu vou dizer, uma aparência de só problema, só derrota e só tristeza? Nós passamos por tribulações, mas nós vencemos as tribulações. Por exemplo, não vou dar esse exemplo não. Em segundo lugar, discípulos só podem ser chamados de cristãos quando eles têm a mão do Senhor com eles, né? Ele pode ter a sorte com eles, né? A simpatia com eles, tem que ter a mão do Senhor com eles. Em terceiro lugar, discípulos só podem ser chamados de cristãos quando são convertidos. Não mente mais, não fuma mais, não bebe mais, não é manipulado pelo vício, não é dominado por coisa alguma, não é mulherengo, não é adúltero, não vive mais numa prostituição, e etc. Em quarto lugar, discípulos só podem ser chamados de cristãos quando são notícias boas. Tem muita gente aí que se diz cristão e tem sido más notícias, tem dado mau testemunho. Você está aí? Amém. Em quinto lugar, discípulos só podem ser chamados de cristãos quando a graça divina é prioridade e a graça é suficiente na sua vida. Pensem no que eu falei hoje de manhã, na vida de João Batista, na vida do apóstolo Paulo, na vida de Moisés, que trabalhou a vida toda para tirar o povo do Egito e colocar dentro de Canaã, mas entrar em Canaã, e chega no território, Deus fala: você não vai entrar. Imagina, que frustração! Mas Deus fez isso com Moisés, porque essa foi a disciplina de Deus para Moisés. Discípulos só podem ser chamados de cristãos quando têm firmeza de coração, permanecem no Senhor. Aí você olha para Alice. O que faz Alice escrever textos encorajando tanta gente na internet? Por quê? Porque ela ama a Deus, porque a graça divina é prioridade e suficiente na vida dela. Eu não sei se vocês já tinham conhecido alguém numa situação igual de Alice, assim, perto de você e mantendo essa permanência, sabe? Essa firmeza de coração.
E sabe o que eu acho bacana neste equilíbrio? É que algumas vezes ela fala, eu estou cansada, porque cansa, a tribulação, a guerra cansa. Quem disse que ia ser fácil? Jesus nunca disse, olha, vem, é tranquilo. Nunca Jesus fez uma propaganda enganosa. Discípulos só podem ser chamados de cristãos quando são cheios do Espírito Santo e de fé. Discípulos só podem ser chamados de cristãos quando estão unidos com os pastores, bispos, missionários, com a igreja e principalmente, acima de tudo, unidos com o Senhor. Eu não acredito e não confio em cristãos que vivem o seu cristianismo isolado e fazem apenas da sua casa a sua igreja e não fazem da igreja a sua casa. Essa conjunção ela precisa ser organizada na nossa mente e no nosso coração. Discípulos só podem ser chamados de cristãos quando falam para Deus, eis-me aqui para fazer o que o Senhor quer, onde o Senhor quer e como o Senhor quer. É muito fácil servir a Deus onde não precisa, onde tudo está pronto. Mas eu acho que Deus tem um galardão assim especial para as pessoas desbravadoras. É lógico que Ele vai galardoar os que Ele vai salvar, é óbvio. Mas eu acho que existem galardões especiais com mais peso de ouro, sabia? Para as pessoas que falam assim, Senhor, eu quero ir para onde ninguém quer ir. Eu quero fazer aquilo que muita gente pode e não quer fazer. Nós vimos também nesta série de mensagens sobre cristianismo 4 maneiras de viver o cristianismo. A primeira maneira é esperando novos céus e nova terra. A gente não espera isso, a gente não vive o verdadeiro cristianismo. A segunda maneira é se empenhando numa vida reta. Nossa vida está reta, nossa vida é uma vida com ética, a nossa vida é uma vida com espiritualidade. Não, eu estou deixando a desejar, não é o fim do mundo. Senhor, me ajude nisso, porque eu sou um cristão. Eu vou me empenhar nisso. Se o teu olho te faz pecar, joga colírio nele. Arranca-o. Olha a radicalidade da orientação. E hoje tem crentes aí se dizendo cristãos que não são, cheios de mimimi. O pastor falou duro comigo. Até precisamos conversar, pastor, porque às vezes eu e o irmão temos uma maneira dura de falar, mas é uma maneira dura com amor. Agora imagine se estivesse diante de Jesus na época de 30 anos, 30 antes de Cristo, 30 depois de Cristo, e Jesus falando, arreda Satanás. Fala para quem está ao seu lado. Discípulos só podem ser chamados de cristãos quando estão libertos do mimimi. Você entendeu? A terceira maneira de viver o cristianismo é lendo, meditando e estudando as Escrituras Sagradas. A quarta maneira de viver o cristianismo é crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Nós vimos também que cristianismo exige perseverança na oração, vigilância com ações de graças, súplicas pelos líderes. Foi ontem que eu li um texto de pastor pedindo, por favor, orem por nós. O pessoal me vê assim, todo bonitinho, de terno, quem chega perto de mim fala assim, está perfumado, joga um perfume. Aliás, há algum tempo eu não estou conseguindo comprar o meu Azarro. Eu estou usando coisas de uma outra empresa. E no dia 10 de junho, por acaso... Está entendendo? Por favor, roupa, eu não estou precisando de roupa. Não estou. Mas um perfume Azarro vai cair bem. Eu olho lá para minha bancada, falo, tá faltando. Tem uma embalagem antiga que está vazia, eu deixo ali só para me dar aquela sensação que eu uso o Azarro. Voltamos aqui para a palavra. Amém, meu filho. Deus te abençoe, vosso. O cristianismo exige comportamento com sabedoria.
cristianismo exige aproveitarmos as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor te deu? Cada dia que nós acordamos, pode acreditar, vem cheio de oportunidades. Fala para quem está ao seu lado. Cada dia que você levanta, ele vem cheio de oportunidades, até o último minuto daquele dia. E nós vimos também que o cristianismo exige uma palavra, uma fala, uma comunicação temperada. Vimos também que cristianismo tem a ver com operosidade da fé, abnegação do amor, firmeza na esperança. O cristianismo tem a ver com como estamos imitando o Senhor e também como estamos sendo modelo para outras pessoas. Amém? Foi claro? Está claro? Vamos para a mensagem de hoje. Vamos ver algumas evidências quando nós somos cristãos. Resumindo, eu quero que você entenda o seguinte: eu não vou ficar inventando títulos. Eu quero falar sobre cristianismo, estou falando sobre cristianismo, o que a gente precisa pedir a Deus, o que nós precisamos acrescentar, o que nós precisamos tirar, o que o cristianismo exige de nós, não sugere, mas exige, o que o cristianismo tem a ver, e etc, e etc. Vamos para o texto Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, vou pedir pastor Marco para colocar o texto aí na tela, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 3. Acharam? Nesse primeiro versículo, nesse versículo 3, nós temos aqui a primeira evidência. Vamos ficar em pé, por favor, para a leitura apenas desse primeiro versículo. Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem com toda sorte espiritual nas regiões celestes em Cristo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: esse final é o mais importante de tudo. Fala, esse final é o mais importante de tudo. Amém? Vamos sentar. Daniel Teixeira, Deus te abençoe, Daniel. Roberta Andrade, estamos te esperando aqui, Roberta. Amém. Primeira evidência: quando alguém é cristão, significa que é abençoado. Todo cristão é abençoado, não se abençoa. Há uma diferença incrível nisso. Tem pessoas que vivem trabalhando de sol a sol e ainda dizem assim: olha que incoerência, Deus está me abençoando tanto. Deus mandou trabalhar 6 dias, descansar no 7º. Tem gente que trabalha 7. E ainda quer ajudar Deus dizendo: Deus está me abençoando. Não. Desculpa. Ou nós vamos confiar que Deus vai nos abençoar, ou nós vamos fazer parte de um grupo que tem que se abençoar. Porque você repara que o versículo, Deus não está falando de nada material. E é um outro problema
das mensagens bíblicas na TV, no rádio e nas redes sociais. Você vai ficar rico, Deus vai mudar teu cenário de pobreza. Aqui não está falando de bênçãos materiais. Ele poderia colocar, não está errado, mas eu vejo nessa isenção da bênção material, não foi um esquecimento, é que esta é a prioridade do Senhor para as nossas vidas. Esta prioridade divina para os humanos são desencadeadas nas regiões celestiais. Para Deus, o mais importante não é você ser um empresário bem-sucedido. A prioridade de Deus para a tua vida é você ser um cristão abençoado por Ele. Você ou precisa se libertar dessa coisa de que você precisa trabalhar de sol a sol. Isso é para quem ainda está no Egito. Isso não é para quem vive em Canaã celestial. O senhor está falando para a gente parar de trabalhar? De maneira nenhuma. Deus nunca falou isso. Deus corta os excessos. Deus ensina para nós o que nós não devemos fazer, e Ele faz isso com a sua própria vida, com a sua própria instrumentalidade. Deus podia fazer isso em piscar de olhos, tudo isso que existe. Mas Deus, no primeiro dia, a Bíblia é tão interessante que ela vai descrevendo dia a dia. Primeiro dia, aí Deus para descansar. O incansável para descansar. O poderoso podendo terminar. Não posso vir à igreja não porque eu estou trabalhando. Rapaz, faz um voto com Deus. Grandes bênçãos aconteceram de pessoas corajosas que fizeram votos com Deus. Se o Senhor me abençoar, olha a petulância do cara, se o Senhor me abençoar, eu vou dar oferta, eu vou dar dízimo de tudo. Cara, o dízimo é inegociável, ele não podia colocar isso num voto, mas ele faz isso e Deus ouve o pobre coitado. Ele fica mais rico do que o seu sogro. Quando ficares mais rico do que eu, lembre-te de mim. Ele fica mais rico do que o pai. Ele fica mais rico do que os irmãos. E ele dá o dízimo de tudo. Deus quer que você seja uma bênção espiritual, gente. Fala isso para quem está ao seu lado. Deus não quer que você seja uma bênção material sem ser uma bênção espiritual. A prioridade de Deus é bênção espiritual. Esta é a prioridade do Senhor para as nossas vidas. Não tire esse momento aqui para quem hoje aqui foi uma bênção na sua vida. Só pouquíssimas pessoas, que pena. Deus quer que você desfrute disso. Você não acha que com a internet, com o Facebook, cada um podia fazer isso em casa? Porque Deus está em todos os lugares, mas nós não estamos em todos os lugares, então nós precisamos estar num lugar em que todos possam estar, para que Deus esteja junto de nós, junto de todos nós. Esta prioridade divina para os humanos, quando ele fala nas regiões celestiais, onde operam os espíritos, ali Deus está deixando claro o seguinte: eu estou abençoando Denise, Júlio, Daniel, João, Manuel, Joaquim, Cláudio, Irã, Ricardo, e Marco e Felipe. Eu estou abençoando Rafael, Helenice, Renato, Cida. Eu estou abençoando. As regiões celestiais estão cientes de que Deus nos abençoou. É ali que estão os principados, as potestades.
E é ali que Deus está falando, aquele camarada ali que está tossindo na hora da mensagem, ele é meu abençoado. Então a gente precisa entender por que algumas palavrinhas não é para embelezar um texto, mas é para dar uma força para o texto. E olha, quando ele encerra dizendo nas regiões celestiais em Cristo, esse é o poder do versículo. Tudo isso em, somente e por Cristo que nós somos abençoados. Uma pessoa que não anda com Cristo, que não conhece a verdade que é Cristo e não vive a vida que é Cristo, você admite que você acha que ela é uma pessoa abençoada. Depois que alguém inventou que pode dizer, não, mas eu não ando com Deus, eu não vou na casa, mas eu sou abençoado. Aí você fala, mas quem sou eu para dizer que não é? Mas como eu posso aceitar que é? Se aquela árvore não produz o fruto de que é? Está dando para entender? Eu estou em cima de textos bíblicos. Como é que a gente vai saber, Senhor? É pela árvore, você conhecerá se ela é boa ou é ruim. É pela árvore. No Salmo 1 ilustra do abençoado como uma árvore. Ela é plantada, ela dá fruto, ela dá folha, ela não é derrubada por ninguém. Isso é um cristão, gente. Quando alguém é cristão, vou ver se você pode repetir em voz alta comigo. Quando alguém é cristão, significa que é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Versículo 4. Assim como nele. Quando? No dia que eu levantei a mão, no dia que eu batizei. Antes da fundação do mundo. Para quê? Segunda evidência, quando somos cristãos, quando alguém é cristão, significa que é alguém escolhido por Deus. Não, eu que escolhi o Senhor. Tu está fora do contexto. O que Jesus disse? Para reforçar, aliás, Paulo está falando o que Jesus disse. Tu vai contestar Jesus? Não fostes vós? Baixa a tua bola. Tu estava morto nos seus delitos e pecados. Tu não sabia o que era cheiro nem caatinga. Tu não sabia se fedia ou se cheirava. Tu não sabia se andava ou se morria, porque tu estava morto. Como é que você pode tomar alguma decisão? Como é que alguém pode tomar uma decisão assim? Não foi você que me escolheu. Fala isso para quem está falando. Não foi você que escolheu Jesus. Fala, foi Jesus quem te escolheu. Sabe qual é a nossa crise nisso? É com pessoas que ele ainda não escolheu. E a gente fica apavorado. Mas aí não é problema seu, não é problema meu, não é problema nosso, é problema dele. Ou você acha que ele tem condição para resolver isso? Ele tem moral e autoridade e soberania para resolver isso? Sim ou não? Então confia nele. Estou confiando toda a minha família a ele. Eu não posso fazer nada pela minha família. Você não pode fazer nada pela sua família. Minha mãe orou, mas orou pelos filhos. Meus pais oraram pelos filhos. Minha mãe não viu nem Denise estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor com os dízimos e ofertas. Nossa mãe não viu você, mas orou por todos os filhos. Ela não podia dizer assim: eu acho que eu vou fazer algo por ele. Não tem como, nós não temos como fazer. Só temos que chorar e clamar, e clamar e chorar, e chorar e clamar, e clamar e chorar, e esperar, porque o Senhor é fiel.
Quando eu me libertei disso, que eu escolhi Jesus, eu aceitei Jesus, eu me libertei disso, sabia? Eu fui liberto disso. E aí Jesus, depois de ter falado muitas vezes, falou: você não me escolheu. E aí eu falava em algumas coisas assim: eu aceitei Jesus, mas você não me aceitou. Eu falei, um dia quando eu tomei essa decisão, eu falei: você não tomou essa decisão. Essa decisão foi numa reunião que aconteceu lá no altar, lá na glória. Eu, meu Pai e o Espírito Santo. Você nem existia. Como é que você decidiu? Você não decidiu coisa nenhuma. Fala, você não decidiu coisa nenhuma. Quando somos cristãos, quando alguém é cristão, significa que alguém é escolhido por Ele e nele. Escolhido por Ele e nele. Está escrito isso aí? Se você quer debater alguma coisa, senta com Jesus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, fala: Senhor, tem alguma coisa errada aí na tua palavra, porque eu não estou concordando com isso. Mas eu não vou querer debater isso contigo e nem com ninguém. Eu só estou repetindo o texto que está na Bíblia que você lê. O outro versículo então ainda é mais catastrófico. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Pergunta a pessoa que você está ao seu lado: de onde você estava quando o mundo não existia? Fala, pergunta para ela. Está escrito antes da fundação do mundo aí? Está escrito aí na sua Bíblia antes da fundação do mundo ou não? Aí eu tomei o cuidado porque existem várias traduções, várias versões. Este é o sentido em todas as versões: antes que existisse mundo, antes que Deus criasse o universo, enquanto a terra era sem forma e vazia. É o mesmo significado com palavras diferentes em outras versões. Significa que este alguém foi escolhido antes da fundação do mundo para ser o quê? Para ser um turista? Para ser o quê? Está escrito aí no versículo 4. Santo, santo, santo. São Ricardo. São Ricardo, tudo bem? São Geraldo, São Geraldo, São Geraldo. São Felipe, São Rômulo. A Igreja Católica está esquecendo de alguns santos. São Daniel, São Júlio, Santa Denise, Santa Eliane, Santa Alice, Santa Aurora, Santa Gabi, Santa Iradilma. Como está cheio de santo aqui dentro e de santa. Para sermos o quê? Santos e quê? Irrepreensíveis. O que significa isso? Ninguém precisa nos chamar a atenção, ninguém precisa nos repreender. E quando pisamos na bola e alguém vem nos repreender, não nos rebelamos, não ficamos com raiva, nós falamos: verdade, eu estou precisando corrigir isso na minha vida. Você está aí? Amém. Versículo 5. Fala bem alto, versículo 5. Já! Eu acho que nunca ninguém parou para pesquisar o significado de beneplácito. Porque este significado tira de você qualquer resistência do que o apóstolo Paulo escreveu. A terceira evidência, eu vou pular essa primeira palavrinha que está aí, tá? E vocês entendem por que eu vou pular essa primeira palavrinha que está aí, tá? Para vocês continuarem me amando, tá bom? Eu vou pular essa primeira parte para ele, mas eu vou ficar com a segunda: para adoção de filhos. Então, quando alguém é cristão, significa que é alguém adotado como filho de Deus. Então significa que eu não era filho. O que eu era neste cenário? Criatura criada à imagem e semelhança. E antes da fundação do mundo,
a Trindade diz assim: vamos adotar Pedro, vamos adotar o Pedrinho. Pedrinho vai ser filho. Está dando para entender? Pedrinho vai ser filho. Mas para Pedrinho ser filho, Jesus precisa ir lá para tomar o lugar dele na cruz. Está dando para entender? Se Jesus não subisse na cruz, eu ia morrer como criatura e não como filho. Olha a importância do sacrifício de Jesus. Ao subir na cruz, eu recebendo fé nele, eu crendo nele, eu recebo vida. E recebendo vida, eu recebo filiação por meio de Cristo Jesus. Eu sou salvo. Eu não vou mais para o inferno. Deus vai me ensinar como eu terei que me comportar no céu. Mas a lição, o estágio é aqui na terra. Eu preciso aprender a ser santo, a ser irrepreensível aqui. E quando eu passar nas matérias, eu vou ser promovido. Você sabe por que ainda não fui promovido? Porque eu ainda estou devendo algumas notas em algumas matérias. Então, por que chorar quando alguém é filho de Deus e é promovido? Você queria que ele ficasse repetindo todo ano? Está dando para entender? Quando você recebe nota boa, eu não sei qual a nota suficiente para sair da sala de aula, ir para Disneylândia, ir para o passeio de prêmio, ir para uma vida nova, ir para uma outra dimensão, ir para uma eternidade que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você está aí? Amém. Mas olha, tem uma frase aí que isso é a chave: segundo o beneplácito. Eita, isso é um antibiótico da sua vontade. Beneplácito da vontade de Deus. Demonstração do consentimento e aprovação, autorização. Isso, o nome disso é beneplácito. Paulo podia, para resolver isso melhor na nossa cabeça, ele podia assim: segundo a demonstração, segundo o consentimento, segundo a aprovação, a autorização da sua vontade. Mas Paulo falou: eu vou confundir um pouquinho o pessoal para não entender a primeira parte. E aí ele bota essa palavrinha beneplácito. Tudo isso que aconteceu foi segundo a demonstração, o consentimento, a aprovação, a autorização da vontade de Deus. Não é a tua vontade. A tua vontade não corre na direção para a vontade de Deus. A minha nunca correu até então. Eu era carnal, egoísta, eu queria a minha vontade e criava inimigos quando não queriam a minha vontade. Até que um dia, eu escondido numa árvore, entre as folhas, vendo minha mãe falar, ouvindo a minha mãe, vendo minha mãe fazer, ouvindo minha mãe falar. A minha mãe foi um instrumento na minha conversão. Não foi nenhum outro homem, não estou tirando o mérito de ninguém. O outro veio para
sabe? Dá aquela... A minha mãe foi a minha discipuladora. Todo sábado eu ia para a casa dela de manhã, a Ilma trabalhava de manhã, eu deixava a Ilma no trabalho e ia para a casa da minha mãe, tomar um café da mamãe. Rapaz, a mesa parecia de hotel 5 estrelas. E aí, junto com o mamão, com suco, com bolo e com pão, ela botava a Bíblia ali, rapaz. Da Bíblia eu não gostava muito, não. Mas eu sempre respeitei. Mesmo nunca concordando, eu respeitava. Eu via a alegria da minha mãe em estar sendo, hoje eu entendo isso, um instrumento do Senhor para mim. E aí quando ela empurrava a xícarazinha dela assim, ela puxava a Bíblia para perto dela, eu falei, agora vai começar o culto. E ela falava como Deus me amava e que Deus estava me chamando. A minha mãe conseguiu ver, ela teve essa visão de profetizar isso. Porque toda mãe profetiza só coisa boa para o filho, né? O problema é quando a profecia se cumpre. E eu falei, não, um dia eu também, eu vou aceitar Jesus. E ela falou, não, você nunca vai aceitar Jesus. Aí eu vi que era uma boa, rapaz, foi uma boa para mim financeiramente dar dízimo. Eu comecei a dar dízimo. E às vezes não ia aos cultos, e eu fazia meu cheque e levava para minha mãe, e ela aceitou o cheque para levar para a igreja uma vez, 2 vezes. Um dia minha mãe me liga, eu vou almoçar com você. Eu fui lá na cidade almoçar comigo. Aí levei ela para almoçar, conversando. Ela não falou nada de Jesus, já estava estranhando, já estava começando a sentir falta. Aí eu falei, é porque a gente está na rua, restaurante e tal. Aí eu falei, mãe, vamos lá em cima que eu vou fazer o cheque para tu levar meu dízimo, que esse final de semana eu não vou poder ir à igreja. Aí ela subiu, não falou nada. Aí eu fiz o cheque, todo metido a besta, né? Porque dizimista que não é cristão e não é filho é metido a besta. Ele faz pensando que Deus está precisando tanto do dízimo dele. Deus não precisa do nosso dízimo, não. E nós que precisamos fazer isso para que Ele possa nos abençoar. Você que precisa, eu que preciso, nós que precisamos. E aí eu fiz o cheque, né? Faltou só botar perfume no envelope. Eu tinha envelopes dentro da carteira, da minha pasta, para quando minha mãe aparecesse, eu dava meu dízimo para ela levar. Aí fechei o envelope, enchi, aí entreguei para ela assim, ela pegou o envelope, botou na mesa e empurrou para mim. Quando ela empurrou, ela só disse isso. Você acha que Deus está precisando muito do seu dinheiro? Eu falei, não, para ajudar a igreja, né, mãe? Ela disse assim, essa é a evidência de um carnal vestido de cristão. Ela empurrou o dízimo, o envelope. E eu nunca mais vou esquecer disso. Quando ela empurra o envelope, ela diz, Deus não quer o teu dinheiro. E ela falou, Deus quer você inteiro. Se você quiser viver nessa formalidade, nessa maneira de dar só dízimo para Ele, achar que você tem um lugar no céu, meu filho, eu vou ficar lá em cima te esperando e você nunca vai chegar. Quando você só dá dinheiro para Deus, você não consegue dar mais nada para Deus. E ainda vai exigir de Deus bênçãos materiais, porque você não está muito preocupado com as bênçãos espirituais. Mas quando você se dá inteiramente, você é inteiro, totalmente, todo o teu ser, toda a tua alma, todo o teu corpo, toda a tua vontade, todo o teu pensamento, você vai dar muito mais do que 10%. Você vai dar muito mais do que ofertas exigidas. Você está dando toda a tua vida. E Jesus não morreu por causa de dízimos. Jesus não morreu por causa de ofertas.
Fala, Jesus morreu por causa de você. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o que é produzido através de você é porque você é do Senhor. E você dá tudo para o Senhor. E aí minha mãe disse isso e deixou o envelope. E eu falei, e agora? Eu pego o envelope ou a senhora leva o envelope? Porque filho tem uma certa intimidade com mãe, né? E ela falou, só se você me prometer que vai mudar a sua mentalidade. Eu não quero mais ser o carro forte para levar seu dinheiro para a igreja. Eu quero ser uma serva do Senhor para vir orientar e ensinar você a vontade dele. Então, não quero mais ser o carro forte para levar seu cheque. E quando às vezes uma pessoa vem, me encontra e fala, bispo, posso dar meu dízimo? Eu me lembro disso, isso ficou tão marcado. Não, dá no altar. Para mim isso tem uma importância. Dá no altar. Traz aqui no altar. A não ser que a pessoa, eu estou viajando, desculpa. Deixa eu depositar porque eu estou correndo aqui muita tentação, é muita coisa muito barata em dólar, deixa eu pagar logo meu dízimo. Tá, mas crie o hábito sempre de trazer seu dízimo, sua oferta no altar. Mostra para o diabo a tua alegria, mostra para o diabo que o teu coração não é dele. Mostra para o diabo que você é totalmente do Senhor. Até o teu dinheiro pertence ao Senhor. A terceira evidência, quando alguém é cristão, significa que alguém é adotado como filho por meio de Jesus Cristo, segundo a demonstração, consentimento, aprovação, autorização da vontade dele. E quem entendeu, diga amém. Amém. Quem está feliz com Jesus, levante a mão e dê glória a Deus. E essa é a mensagem de hoje sobre cristianismo. Nós somos abençoados. Aqui não está falando de carro, casa de campo, um bom emprego. Aqui está falando de bênção espiritual. Isso está acima de qualquer coisa material. Você não vai levar nada do que você tem aqui para a glória, mas todas as bênçãos que você recebeu espiritualmente falando vão te acompanhar para a glória. Nós fomos escolhidos por Deus. Cara, quando eu penso nisso, cara, eu não quero mudar isso, eu não quero dar uma desculpa, tentar descobrir a falha na doutrina, como muita gente bate no peito. Eu fui escolhido. Deus no meio de 6 bilhões de pessoas atualmente, porque tem os que já morreram e tem os que vão nascer. Ele olhou para mim e ele falou assim, vem cá. Cara, tinha um monte de gente morta dentro do sepulcro onde Lázaro estava morto. O Senhor Jesus não falou, venham para fora, vem você para fora, não sairia ninguém. Ele falou, Lázaro, vem para fora. Só Lázaro sai do sepulcro e a voz do Senhor tem o poder de muitas águas, porque os outros não ressuscitaram, porque Jesus não mandou os outros saírem do sepulcro. Porque você na sua família, porque o Senhor falou, vem para fora. E você ouviu aquela voz inconfundível, irresistível, sim. A voz do Senhor é irresistível, sim. Ele disse, o pastor chama pelas ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas o acompanham para onde ele diz que tem que ir. Isso não é mérito, gente. Meu não é. Eu não sei que infelicidade estão fazendo em muita gente pensar que esse é o meu mérito. Não é meu mérito. Com o meu mérito estava morto
perdido. Eu ouvi aquela voz que a morte não conseguiu me segurar, porque a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é inconfundível. E eu levantei do túmulo, e cada vez que eu me levanto, eu falo: obrigado, o Senhor me escolheu. Esquece a predestinação, esquece. Se concentre nisso aqui. Se concentre no que está escrito. O Senhor me escolheu. E nessa escolha Ele não permitiu que esta escolha se restringisse apenas a uma relação de Deus e criatura, de Criador e criatura, de Senhor e servo. Isso abrangeu a um nível, uma relação de parentesco, de filho com pai, de pai com filho. Eu não sou um servo, eu sou um filho que serve, um filho que está aprendendo até o último dia da sua vida. Como eu agradeço a Deus por ter me escolhido. Entendeu, Luiz? Não foi a nuvem preta que trouxe você aqui. Não foi a tua necessidade. O Senhor sabia da nossa necessidade para isso aqui. Aí Ele falou: eu vou mandar uma pessoa que eu escolhi. Aí você entrou por essa porta. A coisa é planejada antes da fundação do mundo. Como é que você quer controlar isso aqui nessa dimensão? Você vai cansar, você vai sangrar. Eu fico imaginando a Trindade abrir um mapa lá em cima da mesa. Os 5 continentes da terra que seria criada. Rapaz, as 12 tribos que ainda iam existir. O Abraão perdido lá em Ur, numa família idólatra. E a coisa, Deus foi... Sabe quando você vê cinema? As coisas vão abrindo assim, os mapas vão abrindo, as coisas vão abrindo. Aí você fala: cara, é isso. Só na glória nós vamos entender coisas que aqui não dá para entender. Então, pare de sofrer. Fala para quem você pare de sofrer e viva essa vida que tornou você, transformou você de criatura em filho de Deus. Vamos ficar de pé. Ao único que é digno de receber a honra e a